Bom, gente, então para ilustrar os sistemas de equações lineares, a gente vai considerar a composição, então, de areias para os filtros de purificação de água. Mas antes disso, a gente vai entender melhor como é que funciona uma estação de tratamento de água, tá? Eu sei que você já viu um pouco disso, mas vamos falar então de tratamento de água? Quais são as finalidades para a gente tratar a água? Então, a gente tem finalidades higiênicas, estéticas e econômicas. As higiênicas têm o intuito, né, de fazer remoção de bactérias, protozoários, vírus, outros micro-organismos, né? Remover, por exemplo, substâncias tóxicas, às vezes gases, reduzir o excesso de impurezas, ou substâncias orgânicas. As estéticas têm a ver com cor, odor, sabor, turbidez, e as econômicas também têm a ver, né, com a correção de odor, sabor, pH, enfim, para cunho comercial. Num processo convencional, como esse que a gente está apresentando aqui para vocês, tá? Dessa figura, a gente tem um tratamento de água que é dividido em fases, tá? Em cada uma delas deve haver então um controle da dosagem dos produtos químicos, acompanhado então dos padrões de qualidade. Eu não vou falar de padrões de qualidade exatamente aqui, mas são aqueles todos descritos em todas as normativas sobre qualidade de água. Então, numa primeira fase desse tratamento, né, de água, a gente tem o que a gente chama de pré-cloração, tá? Que é o primeiro contato que essa água vai ter com cloro, tá? Então, o cloro é adicionado assim que a água chega na estação de tratamento. Isso vai facilitar a retirada e proliferação, né, dessa matéria orgânica e alguns metais também, tá? Alguns metais acabam precipitando nessa fase. Também, depois disso, a gente faz o processo de pré-alcalinização. Na pré-alcalinização, depois do cloro, adiciona-se cal ou soda cáustica, que vai servir para fazer o ajuste de pH aos valores exigidos nas fases seguintes da estação de tratamento de água. Na sequência, você tem o processo de coagulação, tá? Então, na coagulação, você tem uma adição de sulfato de alumínio, ou cloreto férrico, ou outro coagulante da preferência, tá? Seguido a uma agitação muito violenta, tá? Quando eu quero dizer agitação violenta, isso que eu quero dizer é que esse reator de mistura, ele tem que estar com Reynolds na faixa de turbulência, tá? Para que a gente possa fazer uma homogeneização da melhor maneira possível. Então, assim, as partículas de sujeira, elas ficam desestabilizadas e são mais fáceis de fazer essa agregação. Na etapa seguinte, você tem a floculação. Então, após a coagulação, processo de coagulação, você tem uma rápida agitação e já faz o processo de floculação. Então, na floculação, a coagulação, após o processo de coagulação dentro do mesmo tanque, você tem uma mistura mais lenta que vai servir para formar os pequenos flocos ou grandes flocos dessas partículas, que na sequência são passados para o processo de decantação, tá? Então, nesse processo, a água passa por grandes tanques para separar, então, esses flocos da sujeira que foi formado, então, no tanque anterior. Então, a gente tem aqui um tanque que passa de forma contínua para cá, e ele vai, ao passar nesse comprimento do tanque, ele vai perdendo sua energia, né? E vai precipitando aqui abaixo do tanque, tá? Esses grânulos coagulados. Na etapa seguinte, eu tenho, então, logo depois, eu tenho o processo de filtração. A água vai passar por grandes tanques, né, formados por pedras, areia e carvão antracito.
Então, eles são responsáveis, então, para tirar a sujeira que restou nessa fase de decantação, tá? E aqui, depois disso, eu já venho aqui para um novo processo de desinfecção. Nesse novo processo de desinfecção, eu adiciono, então, uma última fase com cloro, tá? É a última adição de cloro no líquido antes da saída da estação de tratamento. E essa adição, ela vai garantir que a água fornecida, né, chegue isenta de bactérias e vírus até a casa de todos os consumidores. Nessa mesma etapa, adiciona-se o flúor, tá? E às vezes você também vai fazer adição de cal, dependendo desse pH que eu tenho na saída desse filtro. Eu venho então para o reservatório e depois eu venho para distribuição na sequência. Essa aqui é uma estação de tratamento de água dita convencional, tá? Ela é dita convencional porque ela vai ser dividida desta forma aqui. Ela vai ter muita adição, se você reparar, muita adição de cloro, tá? O que hoje, por exemplo, dentro de várias pesquisas que eu tenho notado na Europa, por exemplo, eles são contra essa adição de cloro em excesso dentro do sistema de tratamento de água, seja ele qualquer. Então, nós sabemos que, né, essa estação de tratamento de água é uma unidade, né, do sistema de abastecimento de água que é responsável, então, para fazer a água ficar nos padrões de potabilidade. E esse tratamento de água vai ser o conjunto de medidas, né, necessárias para fazer para deixar a água num padrão de potabilidade ideal. Esse padrão de potabilidade também pode mudar, né? E essa água que a gente vai tratar também pode mudar. Então, água de rios, lagos, barragens, né, que são águas superficiais, é diferente de tratar, por exemplo, águas subterrâneas, né? Então, águas subterrâneas, nós sabemos que elas são, em sua teoria, elas são isentas de micro-organismos, mas elas são repletas de gases, e nem sempre esses gases são os ideais para a água. Então, na Europa mesmo, a gente tem muito problema com gases de amônia ou gases cianítricos, então, né, derivados do cianeto, então, dos mais diversos gases. Então, a depender dessa água que você vai bombear para a estação, você vai ter as operações unitárias mudando. Então, como eu estava comentando, hoje já tem uma preferência por não adicionar tanto cloro e trabalhar aqui, por exemplo, nessa última etapa com luz ultravioleta, ou trabalhar nessa primeira etapa aqui com não cloro, mas fazer mais adição de oxigênio, fazer o processo oxidativo aqui em excesso nessa primeira fase. Então, eu trabalho aqui com aeradores, eu trabalho aqui com cascatas, tá? Então, eu trabalho aqui com processos mais brandos, tá? Então, uma outra coisa que eu também notei é que a preferência dessas estações de tratamento de água do que eu tenho estudado em outros países é que a preferência é por não adicionar tantas substâncias, tá? Então, eles preferem fazer diluição da água, tá? Então, pega uma água represada com uma água de poço, dilui isso e assim trata. Então, eles preferem fazer blend de água e adicionar o mínimo possível dessas substâncias que vão coagular e adicionar muito mais processos do tipo aeração, ultravioleta, filtros, tá? Então, processos que eu tenho que envolver muita adição de substância química para tratamento de água não é a preferência, então, nesses processos mais modernos de tratamento, tá?
Então agora a gente vai para uma próxima etapa. E aqui no nosso material a gente tem esse texto, então, que eu acabei de tratar com vocês. E aí a gente vem aqui para uma próxima etapa, trazendo então a parte de equalizações das vazões na estação de tratamento.